Canal mostrando as origens antigas. Eretouve. Eu falei boa noite, tá certo? E já é mais ou menos 6 horas da noite, tá certo? A gente fala Eretouve. No final, quando a gente vai dormir, a gente vai embora, que a gente fala Lagatouve, tá certo? Então eu quero falar para vocês que cada vez mais o ateísmo está crescendo no mundo, né? Ateísmo, a descrença em Deus, ou em Deus, não é isso? Então o ateísmo está crescendo muito no mundo. Veja bem, pessoal, toda a escritura antiga é normal que tenha falha em sua literatura. Por quê? Porque a humanidade vem de uma evolução. Então, do jeito que a humanidade foi evoluindo também a gramática, foi evoluindo o alfabeto, foi evoluindo os dialetos, tudo foi evoluindo. É normal que tivesse falhas. A diferença do Pentateuco samaritano, que é menos, não quer dizer que não tenha também em sua literatura algumas imperfeições, tá? Não quer dizer que não tenha, tá certo? Não estou dizendo que tem, que não tem, ok? Como também a literatura judaica também, da onde veio a Torá e o Tanakh, tem também suas falhas também, tá certo? Mas não quer dizer que por ter falha, que seja realmente uma coisa imperfeita ou com defeito, não vou usar essa expressão aqui. Por quê? Porque, na verdade, a humanidade vem evoluindo. Não é isso? Dá para a gente perceber que tudo é modernizando, a gramática se moderniza, o alfabeto se moderniza, vai mudando todas as coisas, em tudo a cultura ela passa por evolução, durante milênios ela vem evoluindo até o presente momento. O problema é que o Pentateuco samaritano, por ser menos livros, tem menos, digamos assim, vamos usar essa expressão, tem menos falha em sua literatura. Já a judaica tem mais falhas, tá certo? Mas essas falhas, não podemos ignorar essas falhas, porque é normal que haja essas falhas, tá certo? Porque o povo vem de uma evolução, tá ok? O povo vivia num período arcaico, onde nem energia elétrica havia naquela época, então o pessoal foi evoluindo, não havia avião, não havia carro moderno, então o pessoal veio de uma evolução em todos os aspectos. Só para vocês entenderem. Então, o ser que criou o universo, o eterno criador, sempre existiu. Claro que a gente, para chamar o nome dele, a gente usou dialetos estrangeiros. Alguns dialetos para chamá-lo. Nós chamamos muitas vezes ele, o povo judeu diz que ele é né? Tá? Os homens da arqueologia bíblica, os cientistas da religião falam que ele veio da cultura cananeia, é aquela mistura de dialeto e o ser. Nós temos que separar os dialetos e também de separar o único, o Criador, o Deus verdadeiro que criou todo o universo. O mundo foi criado pelo Eterno. Só que a gente usa dialetos, palavras para chamá-lo. Nós chamamos ele de quê? Elohim. Tá? O tetragrama sagrado que os samaritanos falam que se perdeu a pronúncia. Né? Alguns cristãos chamam de Yahvé, né? Outros chamam de Yavá, alguns especialistas que trabalham com os exegetas, com a Bíblia hebraica, né? E tudo mais. Tá? Então, a gente tem que saber separar. Eu não sou ateu, eu sou eu mesmo. A gente, para ir para algum lugar, minha gente, a gente tem que ser nós mesmos, tá? E eu creio na força que criou todas as coisas, porque tem uma força muito linda e superior, que nós chamamos de Elohim, tá? O samaritano chama de Elohim, o judeu chama de Elohim, ou Elohim, tá? Ou alguns chamam de Adonai, outros chamam de Hashem, o samaritano chama de Shema, né? O tetragrama. Então, o que importa é que nós respeite o próximo e respeite as linhas de pensamento. Não podemos ser um radical, condenar a literatura antiga, já que eles vinham de evolução, vinham evoluindo. Não podemos ignorar o tempo, tá certo? A escritura tem isso, tem aquilo, é errado isso, é errado aquilo. Não podemos ignorar o tempo. Era normal que houvesse algumas falhas. Não podemos comparar a literatura, a gramática daquele tempo para a gramática atual. Tá certo? Então tem hoje uma Laila Tove, Eretouve, né? Também. Que Deus abençoe vocês, que você seja cada vez mais abençoado e que o Eterno vos ilumine cada vez mais. Todarabá. Compartilhe essas informações, ok? Muito obrigado. Todarabá.